Eu nem marquei aqui, lembrei agora, não sei dos números exatos. Mas as grandes mídias, principalmente a Globo, né, que era contra aí o Bolsonaro. Contra não, fazia umas matérias que o Bolsonaro não gostava. Deu uma matéria esses dias, não sei se foi ontem ou antes de ontem, falando sobre a economia do país, falando sobre o rombo que esse ano foi, superou os outros anos e o ano pior que foi no primeiro ano da pandemia, no começo da pandemia, 2020, mais ou menos. E elas deixaram bem claro que tem a ver com a gestão do presidente Lula. Você chegou a ver essa matéria? O Eu, que você tem a eu, dizer eu não cheguei a ver essa matéria da Globo, mas eu vejo alguns falando economistas sobre isso? falando sobre Mas o isso. que você acha? Especulação? Não, a gente aprovou um arcabouço fiscal, foi elogiado no mundo, que é um modelo a ser adotado por outros países, inclusive países é, economicamente mais fortes que a gente. O que significa esse arcabouço fiscal? A gente garante ali os direitos que estão na Constituição, moradia, saúde, educação, saneamento básico, água potável, o que é básico para uma sociedade. Seja lá quanto isso custar, a gente tem que colocar dentro do nosso orçamento. Então, o que o país arrecadar, a prioridade será os compromissos com a dívida. O pessoal tem muito medo da dívida pública tomar um calote. É. No arcabouço fiscal que foi aprovado, isso é impossível. E a gente coloca uma margem de crescimento. Se durante 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente vê que a gente está gastando mais do que deve, essa dívida nunca vai sair de controle e, infelizmente, a gente vai ter que escolher o que a gente vai cortar das obrigações que hoje são constitucionais. E a gente espera muito que isso não aconteça. Acabamos de falar aí que o país voltou a gerar emprego, voltou a crescer, a inflação foi a menor e o crescimento foi o triplo do que todo mundo previa. Então, essa super preocupação, na verdade, é mais medo do governo ficar popular, do governo ter aprovação na sociedade, do que de fato uma preocupação legítima. É, a gente já a gente já paga muito de dívida pública. E essa dívida pública ela está sendo respeitada no arcabouço fiscal que foi aprovado e a gente isso não está na conversa do governo, isso é uma conversa que a sociedade tinha que ter. A gente já pagou essa dívida pública pelo menos umas 4 vezes ao longo da nossa história. Porque imagine vocês, tudo que a gente arrecada de impostos, metade disso é só para pagar os juros. A gente não abate o que a gente deve, continua devendo sem eliminar nada. Imagine que você deve aí 10 mil reais no seu cartão de crédito e tudo que você recebe, metade você paga só de juros e você continua devendo os mesmos 10 mil reais do cartão de crédito. Imagine você passar por isso toda a sua vida. E é isso que o Brasil está passando. E e essa dívida pública, ela tem que ser estudada, auditada. O problema é ter força política para isso, né? Porque se a sociedade cair nessas conversas fiadas desses economistas e não discutir o que de fato tem que ser discutido, a gente talvez vai ter que cortar a previdência, talvez vai ter que cortar o direito à saúde, o direito à educação, sendo que, se a gente rediscutisse com seriedade esse 50% do orçamento que está indo só para a rolagem da dívida, a gente conseguiria avançar muito mais do que a gente tem avançado. Agora, é uma ferida aí que o governo não ousa tocar, porque é tocar nisso e esse povo que defende a dívida pública tem poder para tirar o presidente, mas era isso que a sociedade tinha que se preocupar, e não com esses discursos que o Brasil vai gastar mais do que arrecada. Isso é uma mentira. Tá certo.